eu queria pegar um outro ponto aqui dos levantamentos de vocês, quando fala sobre o rótulo do movimento feminista. E na pesquisa mostra assim, 48% das entrevistadas se identificam com o movimento feminista, enquanto esse número chama muita atenção. 43% rejeitam, quer dizer, você rechaça ali mesmo. E há cerca de 5... Aí tem aqui, né, que a gente vem vendo... Estou até olhando o material que a Bianca me passou aqui. Há cerca de 5 anos vimos um momento de forte mobilização de rua protagonizado por mulheres, mas que perdeu força no final das contas. Mas, enfim, esses números, eu queria entender esses números aqui. As perspectivas desses números. 48% se identificam com o movimento feminista, então devem bate no peito, eu sou feminista. 43% rejeitam. E eu queria entender isso, porque é um número ali muito, né, próximo, quer dizer, tá rachado ali completamente, mas por que esse rechaçar o nome feminista? Tem a impressão até, vocês me digam se eu estou errada, assim, que o termo é um termo que assusta também, traz um pouco um preconceito ali para algumas mulheres, né? Então, na verdade, quando a gente viu esse dado, eu, na verdade, vi com otimismo. Eu também. Eu achei ótimo. Porque, e aí acho que até vale a pena também a gente entender melhor o dado, assim. Porque a gente também, numa pesquisa um pouco anterior que a gente fez, também com um levantamento, né, bem parecida com essa né, que a gente está analisando agora, a gente perguntou quantas mulheres se consideravam antifeministas, que aí sim é o rechaço que você está falando. Não, eu sou contra o feminismo. Tá. E aí era uma porcentagem bem baixa, se eu não me engano era menos de 10%, assim. Tá. Então, na verdade, assim, e aí o percentual das mulheres que se declara feminista aumentou desse primeiro levantamento que a gente fez, acho que há uns 2, 3 anos, 2, 3 né? anos. Para esse que a gente tem agora. Aumentou muito? Aumentou, acho que uns mais de 10%. Mais de 10%. Fora da margem. Sim. E, então, essas mulheres que dizem que não se identificam, no limite é isso, não é que elas rechaçam, mas elas não se identificam. E aí, por quê? E aí eu entro no que a Bianca falou. O feminismo, e por isso que a gente viu com o otimismo, né, você se dizer feminista é ainda uma coisa que carrega um estigma, né? Ainda mais a gente que tá numa sociedade muito conservadora. Então, boa parte das pessoas, principalmente homens, né, mas mesmo eventualmente mulheres, vão entender, bom, feminista é a ativista, é a mulher que vai lá que tem ódio dos homens, né, tem essa leitura, assim, de que é uma mulher raivosa, de que é uma mulher que não se cuida, que não passa batom, né, aí vem todas essas coisas, assim, né. E a direita, inclusive, insiste muito em reforçar esse estereótipo, né, de falar, olha, e aí, não é à toa que o Bolsonaro, por exemplo, falou, as petistas são feias, ele muito provavelmente poderia ter falado as feministas são feias, né, alguma coisa desse tipo. E esse estereótipo, ele foi muito reforçado nos últimos anos por conta da Marcha das Vadias, que foi uma coisa que saiu muito forte na pesquisa. Então, na Marcha das Vadias, não sei se todo mundo lembra, mas as mulheres saíram para protestar na rua, muitas com os seios descobertos, né, enfim, vestidas, né, como, assim, de meia calça, né, de sutiã e tal. Então, era um protesto, a ideia era chamar a atenção mesmo, né, para essa coisa, tipo, a gente não né, a gente tem que ser respeitada, independente da roupa que a gente estiver usando, no fundo era isso. Mas isso, para muitas mulheres, reforçou esse estigma. Então, elas olhavam para essas mulheres, principalmente, assim, mulheres mais velhas, mulheres mais conservadoras, mulheres mais religiosas. Assim, né? Ficou essa imagem, de, tipo, e aí com essa... Então, essa é a feminista? Então, eu não me identifico. Né? Eu defendo as pautas, isso a gente ouvia muito, né? Eu defendo as pautas do feminismo, eu defendo a igualdade, né, entre homens e mulheres, principalmente igualdade salarial, mas eu não me vejo representada por essas mulheres ativistas, esse tipo de ativismo. E é uma marcha que tem pelo mundo, né, gente? Exatamente. É um movimento super importante pelo mundo. Não, eu acho super interessante isso que Camila traz, porque eu acho que elas se consideram feministas, mas elas rechaçam o feminismo, né? Então é meio que essa entidade, assim, vista. E eu acho curioso, porque se o feminismo não fosse tão potente, a extrema-direita não atacaria o feminismo da forma como ataca, né? Justamente porque é essa força capaz de enfrentar. Então, a primeira coisa que eles fazem é: vamos atacar as mulheres, vamos atacar os direitos das mulheres, vamos atacar as mulheres trans, né? Então,
acho que tem esse desprezo pelo feminismo, né, para criar esse inimigo público. Então mulheres estão lá cuidando dos idosos, das crianças, pessoas que não estão gerando renda. Então é um embate muito assim duro, né, contra essa ideia de mundo que esses homens de extrema direita defendem, né, enfim, do neoliberalismo, assim, e esse feminismo que é um movimento de libertação, né, que questiona esse capitalismo, que propõe uma igualdade radical, né, que pensa nas mulheres indígenas, nas mulheres negras, nas crianças, nas pessoas que não, né, mais velhas, enfim, né, pessoas com alguma necessidade. Então, assim, acho que contra essa exploração, né, e é por isso que eu acredito que eles batem tanto no feminismo, porque o feminismo é uma potência do nosso tempo, assim. Esse discurso, de toda forma, eu gosto de jogar o fogo, né, gente? É porque eu acho que é uma discussão necessária mesmo, assim. Porque eu vou muito do que eu vou ouvindo na rua, não é fazendo pesquisa, mas de conversa. E essa coisa, a gente cobre política, e então toda hora alguém pergunta alguma coisa. Mas e como é que fulano age? Como é que fulano faz isso? Como é que é o dia a dia? Então, e aí, por exemplo, quando essa discussão do feminismo, que nossa, é uma coisa, assim, vira uma guerra, vira Fla-Flu, ou é ou não é, sem muitas vezes se mergulhar o que é que se trouxe, o que é que foi possível, né? Se não fosse todo um trabalho ali. Mas, ao mesmo tempo, quando se diz assim, de novo, quando faz a discussão, mas é porque são as mulheres de direita e as mulheres de esquerda. Aí você não cria de novo essa coisa de, poxa, não seria hora de... Traz o discurso para mostrar para o pessoal da direita... olha, isso aqui encaixa, onde que está a convergência? Em vez de simplesmente ir para... Não, é porque a mulher da direita, ela não se incomoda, ela não sei o que lá. Será que não se incomoda? Será que também não é muito pequeno olhar a mulher da direita como a mulher da direita, ela é exclusivamente aquela que está fazendo assim com a cabeça em casa e, sabe, aceitando qualquer coisa de marido, sem renda, sem não sei o que lá? Será que isso é limitar a dizer se é direita ou esquerda? Ou isso é realmente uma condição social que o Brasil vive, que precisa de muito mais avanço em educação? E aí quando eu tenho muita preocupação quando se traz esse discurso, não, porque é da direita ou é da esquerda ou é da direita, e aí isso termina fazendo assim, então não quero mais nem ouvir. Seja um lado ou seja o outro. Não quero mais nem ouvir. Então, até que ponto o próprio movimento feminista precisaria adequar o discurso. E adequar o discurso, leia-se, não é mudar a pauta, não é nada, mas é a forma de abordagem. Não, eu tô super de acordo com você, até por isso a gente fez uma pesquisa chamada Mulheres em Diálogo. A gente acredita que mulheres juntas, dialogando, conseguem mais direitos para elas, né? Quando eu trago a questão da extrema-direita, que eu acho que Camila estuda isso há mais de 10 anos, pode dizer o quanto esses homens, né, estão coordenando esses ataques e por isso batem tanto nas mulheres, né? E aí, principalmente nessas mulheres feministas, porque estão defendendo esses direitos, né? Como a gente trouxe anteriormente, assim, muitas vezes a Michelle, ela tá ali ocupando um espaço como mulher, mas ela não tá fazendo um enfrentamento ao que esses homens estão colocando, né? Então, eu acho que sim, que o que a gente precisa é desse consenso das pautas que a gente quer avançar e pra gente ir juntas nesse momento, né? E também acreditar que o feminismo não é, assim, existem muitos. E a gente também pode se apropriar, na verdade, se aproximar, né? Eu quero dizer, daqueles que fazem mais sentido para a nossa vida, né? Um feminismo popular, um feminismo negro, enfim. Quais seriam as pautas que, por exemplo, daria para atrair e dizer, vamos trabalhar juntas? Por exemplo, né, acho que uma que a gente começou a falar um pouco, assim, mas não aprofundou tanto, é justamente a questão da saúde e do cuidado, né? Então, assim, o cuidado, o trabalho de cuidado, isso é interessante porque em todas as pesquisas que eu faço, né, com mulheres, eu acho impressionante, assim, como é um tema que as mulheres têm uma convergência muito grande. Então, todas elas falam, olha, e é interessante porque todas as classes sociais, todas as, né, mulheres brancas, mulheres negras, claro, às vezes intensidade, né, muito maior do sofrimento psíquico, né, daquelas mulheres, por conta da carga, mas todas, assim, reclamam muito. Então, mesmo mulheres que, inclusive, são de extrema direita mesmo, assim, falam, olha, não, isso realmente é uma coisa, a gente acha que tinha que ser remunerado, a gente acha que tinha que ter férias, que tinha que ter não sei o que tinha que ter proteção social, que tinha que ter uma série de direitos. Elas demandam direitos nessa esfera do cuidado. Porque é isso, elas são mulheres que estão lá, de repente, né, cuidando de
um parente idoso cuidando de uma pessoa com deficiência, e é um trabalho que você realmente não tem férias, né? Você não tem descanso e suga muito, né, a pessoa. Então, isso, por exemplo, é um tema de grandíssima convergência entre as mulheres. Outro, saúde, que também é que a gente viu na pesquisa, né, Carol? Então, por exemplo, essa questão de distribuição de absorventes, de você ter atendimentos, né, específicos na área de saúde para mulheres. Também é uma coisa que junta muito as mulheres, né, de cuidado com a própria saúde, com o próprio corpo, autocuidado, né, também acabou virando aí um termo meio da moda, mas que tem muito a ver. Então, e essas pautas, inclusive, desde os anos 80, são pautas que juntam muito as mulheres e que, é isso, esquerda e direita, no limite, né, não tem tanta relevância, vamos dizer assim, nisso. Tem como você vai, vamos dizer, né, encaminhar, por exemplo, talvez alguém mais à direita vai falar, olha, a gente tem que privatizar, por exemplo, os serviços de saúde, né? E alguém de esquerda vai falar, não, os serviços de saúde tem que continuar gratuitos, tal, do poder público, etc, tal. Então, acho que essas vão ser um pouco as diferenças, mas a pauta em si, ela tem muita convergência.